Pessoal, boa noite. Me digam como é que tá o som, se vocês estão me escutando. Tô colocando a Dunia aqui para entrar com a gente também. Esperar ela aceitar o meu convite aqui. Aí, Boa boa noite, consegui entrar. noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Bom, Vamos esperar só um pouquinho, que tem bastante gente entrando ainda também. claro, vamos sim. Enquanto isso, a gente vai ajustando aqui a meia Tô tela. dizendo como é que tá o som aí, pessoal, pra gente, se tá todo mundo conseguindo escutar. Isso aí. Boa noite, Gislaine. Isso aí. Oi, Vamos ver. Sandra. Tá bom Gente o meu som conhecida aqui também? com a gente. Então, pessoal, primeiro de tudo eu quero me apresentar. Vou abrir também para Dunia se apresentar para vocês, que algumas das pessoas ainda não conhecem ela por aqui e também não me conhecem no Instagram dela, que também está ao vivo. Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta, trabalho voltada para fisioterapia integrativa e atuo principalmente com as técnicas de microfisioterapia e Saiki. E, Dunia, se apresente primeiro antes de eu falar. Tá bom. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Sei que tem gente chegando ainda, mas então seguimos para as apresentações. Eu sou a Dúnia de Castro, eu sou consteladora hoje no Instituto Princípio Kaizen aqui em Curitiba. Nós trabalhamos, né, com as ferramentas aí da programação neurolinguística, do coach, e eu trabalho com a constelação também. Sou treinadora comportamental hoje junto ao Instituto. Eu trabalho diretamente com os treinamentos de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e profissional, utilizando, né, como eu falei, as ferramentas da PNL e do coach. Ok. Então, gente, nós decidimos fazer essa live para vocês, para a gente poder desmistificar um pouquinho algumas coisas em relação às áreas que a gente trabalha, mostrar um pouco do campo científico, do estudo que nós estamos tendo em relação a isso. E também falar como essas técnicas podem ajudar vocês na qualidade de vida emocional, nos processos físicos, nas doenças, no desenvolvimento pessoal. E acho bem importante a gente começar desmistificando algumas coisas, pois eu acredito que na minha prática clínica e com a Dúnia também nas constelações, eu já tive perguntas do tipo, mas tem algum espírito aqui? Como é que você sabe essas datas? Ou quando eu peço para algum paciente que veja a necessidade de ele estar numa constelação pela, né, a influência do campo morfogenético na questão da saúde desse paciente, muitos arregalam os olhos, né? Então, a gente quer fazer essa live para mostrar para vocês algumas questões de ciência, de quanto isso interfere na tua saúde, no teu processo emocional, no teu processo físico, né? E é bem importante, eu acredito que eu começar mostrando para vocês algumas pesquisas que a gente tem em relação à influência do nosso campo morfogenético, da nossa família, da nossa hereditariedade dentro da nossa saúde, né? Então, a gente tem uma pesquisa em 2013, publicada na Nature, que foram feitos com ratos adestrados, e esses ratos, foi estimulado um aroma para eles, um aroma de cereja, e quando eles sentiam esse cheiro, eles levavam um pequeno choque, né? O que alterava a estrutura emocional desses ratos, deixando eles mais sensíveis. Num segundo momento, eles tiraram esses ratos da gaiola e colocaram os filhotes deles dentro dessa gaiola e estimularam eles com o cheiro novamente da amêndoa e da cereja. E mesmo nunca levando choque, entrando em contato, esses ratos sentiram a mesma sensibilidade e tiveram um disparo no sistema nervoso autônomo devido ao medo que sentiram quando, né, foram estimulados pelo cheiro da cereja. Uma terceira geração passou pelo mesmo procedimento, não tinha contato com o choque, mas ao sentir o cheiro, teve sensibilidade ao cheiro, tendo alteração do sistema nervoso autônomo dele.
e também filhotes produzidos in vitro, ou seja, que não foram fecundados diretamente pelo pai, mas pelo esperma deles, mostrando que a reação do trauma que aconteceu lá na primeira geração, ela passou para mais 2 gerações. Hoje, na ciência, a gente consegue ver que as informações são passadas por nós. Na micro, a gente usa essa questão de datas por genética de até 4 gerações. Na constelação, a gente sabe que é mais, né? Que tem autores que falam 7, 8. A Dunia depois pode falar um pouco melhor sobre isso para vocês. Mas as informações são passadas. Às vezes, a gente recebe elas de forma genética e não ativa. Mas principalmente hoje a gente vê por estudos da neurociência que nós somos 75% epigenética, nós podemos ativar esses genes em nós, que pode ter pulado algumas gerações, e começar a repetir padrões comportamentais ou de doença. E um processo muito importante que também pode ser influenciado pela nossa família é que essa epigenética ela tem a ver com a influência da nossa percepção perante as coisas. Eu reajo de um jeito perante uma situação, a Dunia reage do jeito, vocês que estão assistindo o outro. E como que a gente cria a nossa forma de reação perante os estímulos que chegam até a gente? De acordo com a nossa percepção e de acordo com as crenças que a gente recebe e a gente forma para olhar as coisas que chegam até a gente, né? Então, para eu conseguir explicar isso um pouquinho melhor para vocês, eu vou tentar, de uma forma mais simples, explicar um pouquinho de como funciona a nossa estrutura cerebral em relação a isso e como a gente forma essas crenças, né? Porque aí envolve muito uma questão de quando a gente pesquisa na micro, que a gente vê, que a gente chama das informações transgeracionais, em mapas de terreno, ou até mapas de construção do indivíduo, aquele indivíduo que não consegue dar continuidade num projeto, que tem procrastinação, que a gente vê no mapa que tem né, aquela lesão, aquele bloqueio que é inato, que ele recebeu aquilo transgeracional, ou como a gente principalmente vê na constelação, que é o foco principal do trabalho, é esse campo morfogenético, né? Então, assim, na nossa estrutura cerebral, nós podemos dividir nosso cérebro em 3 partes. A parte mais arcaica que nós temos e que todos os animais têm é o nosso arqueocórtex, né? Esse cérebro, ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, tudo que nós precisamos para sobreviver, é ele que é responsável. Desde a parte de controle de batimento cardíaco, frequência respiratória, controle de fome. E ele é o nosso cérebro mais evoluído hoje, por quê? Porque ele já vem de várias, né? Na filogênese a gente vê que ele já vem de várias espécies. Então, assim, é como se a gente já tivesse ocupado ele o máximo que podia de capacidade. Esse cérebro, por exemplo, os répteis têm. A gente utiliza ele para sobreviver, ele não tem sentimentos. Se a gente precisa comer, a gente vai lá, ataca, come e vai embora. A gente aprende respostas, padrões de sobrevivência. Depois disso, a gente tem o sistema límbico, né? Que é o nosso sistema emocional, que também tem outras espécies de mamífero que tem o fato do apego, da emoção, da nossa socialização e conseguimos conviver com outras pessoas. E daí a gente chega na grande diferença de nós humanos, que é o nosso neocórtex, que horas é ótimo e horas a gente tem muito trabalho com ele na prática clínica, né? Por quê? Ele é só nosso, né? Só nós da espécie humana. E ele nos possibilita sabe aquele e se? Ah, e se fosse diferente? E se eu fizesse isso no futuro? E se eu não tivesse passado aquilo? Então, assim, a nossa parte de racionalização, ela está no neocórtex. E quando os cientistas dizem que a gente não usa nem 10% desse cérebro, gente, é verdade. A gente não usa nem 10%, a gente está numa expansão ainda, aprendendo a utilizar ele. E isso nos leva a tentar... A gente usa muito esse racional para entender algumas coisas. Porém, a gente é só 5% consciente. Os outros 95% das nossas respostas, elas estão no arqueocórtex, que é onde a gente tem maior capacidade de armazenamento.
Vamos dar um exemplo aqui, quando vocês compram um celular novo, o iPhone XR, lá o XS. O que acontece? A gente olha aquele celular, a gente sabe algumas funções novas que tem e a gente usa de acordo com o que outras pessoas mostram pra gente. A gente não tem a questão de pesquisar, de autoconhecer, de ver aquilo tudo para saber um pouco mais. E como a gente aprende as coisas e transforma isso em crenças e transforma isso em respostas padrões? Através das nossas observações. Principalmente quando? Na infância, né? Então, um exemplo bem prático para vocês da vida de hoje é quando a gente aprende a dirigir, né? Ou seja, quando a gente não sabe nada de carro, a gente senta lá, pisa na embreagem, tira a embreagem, pisa no freio, troca a marcha, olha no espelho, olha em volta. É uma loucura a gente fazer aquilo. Né? Sua mão, você fica nervoso, o carro morre, você esquece de dar seta, tudo ao mesmo tempo. Porém, quando aquilo começa a se tornar um hábito, ele vai se tornar uma resposta padrão. E você começa a fazer aquilo inconscientemente. Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui, ninguém lembra direito as ruas que passou hoje, por onde dirigiu, como que foi o processo de trocar marcha, porque a gente já faz aquilo no automático. Inclusive, a gente faz fazendo outras coisas que nem deve, como olhando o celular, mexendo no rádio, olhando para fora, conversando com os outros, porque é um hábito padrão. E os nossos comportamentos são hábitos padrões, são inconscientes, são instintivos. A gente aprende aquilo na infância, principalmente observando os nossos pais, os nossos avós, né? A gente tem hoje pesquisas que nos mostram que nós somos 5% cópia das pessoas que a gente mais convive, né? A gente tem um autor que pesquisa isso, que é um neurocientista que se chama Moran Swarf. Ele diz, né? Ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e mostra que as nossas sincronias do impulso cerebral, elas vão ficando parecidas com as das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, quem que a gente mais convive na infância? É os pais e os avós, ou os irmãos, são as pessoas mais perto. Então, com quem nós vamos aprender esses padrões? Com eles, né? A gente começa a andar observando, até que a gente vai indo e cai. A gente aprende que quando encosta em algum lugar dói, e a gente sabe que dor significa gritar ou chorar. A gente aprende, a gente não nasce sabendo isso, a gente acha que é um instinto. Então, é até engraçado que eu quero citar mais uma pesquisa antes de passar isso para a Dunia aqui, dos macacos, né? Uma pesquisa bem famosa para nossa área de estudo aqui, que foram colocados macacos em gaiolas e eles colocaram um cacho de banana no alto de uma rede. Então, quando um desses macacos foi subir, os outros macacos levaram um jato de água neles, né? Para tentar pegar essa banana. Então, quando esse macaco desceu, instintivamente eles foram extremamente agressivos com o macaco que subiu, porque eles se prejudicaram por causa do macaco. Eles tiraram aquele macaco, um macaco lá do meio, e nunca teve junto com essa prole. Quando ele subiu, os outros macacos, né? Até que eles foram fazendo várias substituições e não tinha mais nenhum macaco que passou por aquilo. Ou seja, entrava um novo, ele apanhava e sabia que não podia subir. Entrava um novo, ele apanhava e não podia, sabia que podia subir. Então, se a gente perguntasse para o último macaco lá que entrou e começou a bater no próximo que entrou, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, só sei que é o certo. Então, assim, na nossa vida, é bem assim que a gente aprende, né? Por que a gente faz assim? Ah, não sei, eu nasci assim, eu aprendi assim. Então, as nossas respostas, elas são instintivas e elas desencadeiam no nosso corpo físico uma cascata hormonal. Sendo que quanto mais eu reagir com estresse, quanto mais a minha percepção for agressiva, mais eu vou liberar uma cascata hormonal inflamatória e vai me levar a doenças, e vai me gerar estresse, e vai aumentar meu cortisol. Então, tudo isso envolve não só a minha saúde emocional, como também a minha saúde física, né? Eu vou passar a palavra para a Dunia, porque isso é um assunto extenso, mas para a gente conseguir passar uma noção melhor para vocês, tá bom? Dunia? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco mais sobre constelação, aproveitar para desmistificar as constelações sistêmicas, né?
que de fato não está relacionada com religião, não está relacionada com espírito, não está relacionada com uma incorporação, com nada disso, né? O que é a constelação, então, né? De fato, ela é algo místico? Que se trata isso? A constelação nada mais, nada menos é do que uma filosofia de vida, que ela vem sendo aí disseminada, né? Vem sendo espalhada aí pelo mundo, principalmente através do filósofo alemão, que é o Bert Hellinger, através, né, dos estudos que ele realizou dentro dos campos morfogenéticos, dentro da psicologia, até mesmo os campos morfogenéticos, dentro da psicologia hoje, ele é conhecido como o inconsciente coletivo, que foi que Jung trouxe, né? Então não existiu, não saiu assim do nada, do buraco, sem fundamentação teórica nenhuma. Então o Jung ele trouxe, né, o inconsciente coletivo, que também são os campos morfogenéticos, os quais a Ju já falou, e ele nos trouxe essa visão, né, de que as pessoas elas de fato se comportam, né, de maneiras diferentes. E o que influencia essas pessoas são os ambientes os quais elas estão inseridas, como no caso dos macacos. Isso acaba impactando diretamente o comportamento deles, né? E quando o Bert Hellinger ele passou a fazer esses estudos, passou a buscar mais essas informações, ele nos trouxe um ponto de vista de observação diferenciado, né? Olhar através do olhar da constelação, ele é um ponto diferenciado, porque ele parte de um pressuposto que também a Gil comentou um pouquinho, que nós carregamos, né, com nós todos, né, através do nosso DNA, muito do que nós fazemos hoje, aqui e agora. Ou seja, nós trazemos através do nosso DNA traumas, dores, feridas emocionais, doenças, sintomas, padrões familiares, assim como os macacos iam reproduzindo esse padrão. E junto disso tudo, trazemos crenças. Isso tudo vão formando crenças na nossa vida, a qual nós adquirimos através de todas essas vivências. Então, para exemplificar aí um pouco, né, essas crenças que englobam aí tudo isso, eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, eu vou virar a câmera e mostrar uma imagem. Isso. Essa imagem aí, ela vai exemplificar um pouco de como funciona as nossas crenças e o nosso inconsciente coletivo, como que isso tudo vai se instalando na nossa vida, né? Para entender a instalação dessas crenças, desses sintomas, de doenças, né? De como que o nosso programinha, que já vem instalado automaticamente, como que ele roda tudo isso. Bom, imagine aí que na sua vida, tudo que vai acontecendo, todas as informações externas as quais você recebe dos ambientes os quais você está inserido, são cada um desses itens aqui em volta. E tudo isso acaba sendo armazenado dentro de uma nuvem. Vai indo automaticamente para essa nuvem, como dessa imagem. E imagine que você consegue também acessar essa nuvem na sua vida. Você tem isso, o seu inconsciente coletivo é essa nuvem. Vamos falar mais uma forma um pouco mais simples. Vamos assim, digamos que em determinado momento do teu dia, você criou uma planilha de Excel e vinculou essa planilha de Excel em uma outra planilha. Essas duas planilhas juntas, elas te apresentam um resultado, tá? O qual você armazena aqui nessa nuvem. Você jogou essa planilha direto nessa nuvem. Agora pense que cada crença que você tem aí dentro de você é uma planilha de Excel e que ela está armazenada nessa nuvem aqui também. Tá, mas Dunia, que tipos de crença, né? Vou virar a imagem porque acho que vocês já viram, então vou virar aqui para mim. Mas tá, Dunia, que tipos de crença, que são crenças, né, que vocês estão falando tanto aí? Bom, vou dar alguns exemplos de algumas crenças que talvez façam parte da sua vida ou de pessoas que você conheça. Dinheiro é algo sujo. Eu não nasci para fazer isso na minha vida. Eu não presto para isso. Eu tenho que ser uma boa profissional porque eu preciso agradar a minha família. Eles fazem direito, então eu também tenho que fazer assim.
Ou, eu nunca vou encontrar alguém na minha vida. Eu nunca vou ter alguém na minha vida, alguém que preste, alguém que realmente seja bom para mim. Ou, eu não confio nas pessoas. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não Homem confio não nos homens. presta. Homem não presta. Essa é a que a gente mais ouve. Os homens são todos iguais. Será Uhum. que são os homens que são todos iguais? A E vida é aquela uma outra luta. que esforço a gente não tem resultado na vida. Quer dizer que você precisa sofrer toda vez para atingir resultados, para atingir coisas positivas na tua vida. Ou seja, tudo isso são crenças. Não sei se vocês lembraram de mais alguma aí que talvez esteja aí na cabeça martelando. Mas isso tudo são crenças que nós temos. E tudo que você é aqui, agora, nesse momento, todos os teus comportamentos que você possui, sendo eles positivos ou não na tua vida, tá? Sendo eles que te auxiliam para você chegar onde você quer ou não, eles estão aí. Eles fazem parte de você querendo ou não. Por quê? Porque em determinado momento da tua vida você trouxe isso para você. Você falou, daqui que é meu, eu vou pegar. Deixa eu vestir isso e vou colocar aqui dentro. Vou colocar nas minhas costinhas. E geralmente nós fazemos 7 anos de vida. Para algumas técnicas, alguns dizem que é do 0 ao 6, outros dizem do 0 ao 8, então varia um pouquinho. Então, para chegar no consenso, do 0 aos 7 anos é esse momento onde nós vamos adquirindo todas essas cargas, onde nós vamos vivenciando algumas coisas na nossa vida pela primeira vez. E essa criança aí de 0 a 7 anos, essa idade, é ela que dá todos os significados, é ela que formula tudo isso. E perceba, uma criança de 0 a 7 anos, ela tem muita experiência de vida, né? Falando aí de forma mais irônica, né? Porque a gente sabe que uma criança não tem a ferramenta que nós adultos temos hoje, nesse momento. Então, esses comportamentos, eles são gravados com tudo ali na cabecinha dessa criança. Gravou. Gravou, é isso que é certo. Né? O meu pai e a minha mãe, eles falaram que é isso que é certo, é isso que eu vou fazer. Sendo isso certo ou não, porque isso é um ponto de vista, é uma vivência. Nossa, se meu pai e minha mãe, que são tão grandões, têm medo de barata, eu também tenho que ter medo de barata. É uma crença. Ela compra isso para ela, porque os meus pais são super-heróis, são as pessoas que eu confio, que eu amo, que fazem tudo que fazem. Então, se eles têm medo, meu Deus, eu sou só uma criancinha pequena, eu tenho que morrer de medo desse bicho. Então, dessa maneira, isso grava automaticamente no inconsciente dessa criança também, e que ela compra essa crencinha, que ela também tem que ter medo, que ela não pode ter dinheiro, que ela não pode ser feliz, enfim. E até certo nível, você acaba crescendo, né, e reagindo com esses comportamentos de forma consciente. Mas como a Ju falou, são só 5% desses nossos comportamentos que são conscientes. Os demais, eles vão vindo junto ali. Aconteceu, aconteceu. Então, 95% do que você faz hoje, você não sabe nem como você chegou em casa, às vezes. Você só sabe que chegou. E assim, dentro da constelação familiar, o que a gente percebe? Que quando você age entrando em lealdade, tema com a tua ancestralidade. Pois esses vínculos, né, ancestrais com os nossos pais, avós e pessoas que chegaram antes de nós, eles são vínculos muito profundos mesmo. Tanto que nós compramos tudo isso e trazemos a nossa bagagem. E o exemplo assim que a gente tem para citar isso é muitas pessoas que às vezes estão lá na justiça, a mãe e o pai estão brigando pela guarda do filho. Os dois falam que eles querem fazer um acordo, que eles querem de fato mudar a situação, que eles querem se reconciliar com a família, querem uma vida melhor, querem que as coisas melhorem. Só que muitas vezes esse sistema familiar ele está numa lealdade tão profunda com o sistema familiar de cada um deles que nós colocamos na constelação e a gente percebe que não é isso que eles querem de verdade, devido a essa lealdade ao sistema, devido ao quanto eles estão presos e apegados ao passado. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem, então eu também não preciso me dar bem com meu parceiro. E eles simplesmente repetem essa situação.
essa situação ela simplesmente vai se repetindo por gerações e gerações. Aí fica aquela briga entre pai, mãe e filho no meio. O filho cresce vendo aquilo. E o que ele vai fazer quando ele crescer? Muito provável ele vai encontrar um casamento, ele vai casar e vai acontecer a mesma coisa. Vai se separar e vai ficar brigando, vai ficar nesse conflito. Nesse conflito, né? Por sabe Deus quantas gerações. A gente nem consegue mensurar. Porque o sistema ele leva tempo para se adaptar, para compreender, para entender e para tirar esse aprendizado. E o que a constelação ela faz? Ela traz isso de uma forma, uma tomada de consciência muito mais rápida. É olhar para aquela questão, é olhar para aquele sintoma, é olhar para para aquilo que está acontecendo, para aquele problema até então na tua vida. Então a constelação ela te traz essa visão, essa tomada de consciência. Desculpa. E conforme eu falei, quando a gente leva para aquele banco de dados, é como se, ok, eu tomei uma consciência aqui. Eu tomo consciência de que eu tenho essa questão, de que eu estou repetindo esse padrão na minha vida. Tomei consciência. O que eu vou fazer? Automaticamente, o meu sistema de crenças, ele vai fazer uma atualização. Então, eu altero essa planilha de Excel. Automaticamente, eu vou alterar outras, porque eu tenho outras planilhas de Excel que, como eu falei, estão naquela nuvem e que estão ali, né? Que estão ali disponíveis para que esses dados eles sejam atualizados em tempo real. Outros membros da família acabam acessando esse inconsciente coletivo. E quando acessa esse inconsciente coletivo, ela vai trazer essa informação para ela de uma forma mais atualizada. Opa, eu não preciso fazer isso na minha vida, eu não preciso estar leal, tão leal a esse sistema, que eu preciso repetir esse mesmo comportamento. Eu já sei qual é o resultado que eu vou ter. Então, eu não preciso tirar, repetir, fazer a mesma coisa para tirar uma conclusão, para tirar um aprendizado. Eu posso fazer diferente. Isso acaba sendo inconsciente. Tá, né? Mas daí o que isso tudo tem a ver, né, com constelação familiar? É o que eu falo. Muitos dos padrões comportamentais, em determinado tempo da sua vida, em determinada situação da sua vida, eles começam a te trazer sintomas. Porque vai repetindo tanto, 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 vai te gerando estresse, vai te trazendo doenças, vai te trazendo algum certo de gatilho emocional, vai te trazendo sintomas. A gente ouve muito falar dentro da constelação. Ah, então, quero ver isso que está acontecendo comigo, porque eu estou com medo de desenvolver um tumor. A minha mãe teve um tumor, faleceu. A minha avó teve um tumor e faleceu. A minha bisavó teve um tumor e faleceu. Isso aí já virou um sintoma nessa família. Isso aí está se repetindo geração após geração. E é isso que a constelação ela vai olhar. Ela vai buscar a compreensão dessa origem. Onde isso tudo começou? Por que isso tudo começou? Qual é a causa disso? Até porque todos os sintomas que nós temos na nossa vida, tudo que nós sentimos, todas as nossas doenças, todos os problemas que nós encontramos na nossa vida, eles têm uma intenção positiva. Até tem uma pressuposição na programação neurolinguística que diz que todo comportamento, e é todo mesmo, ele possui uma intenção positiva. Ah, mas o meu filho esperneando, berrando no chão, fazendo manha. Sim, tem uma intenção positiva. Ele está ali, ele está tendo essa reação porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa precisa ser olhada. Né? Então, quando nós nos deparamos na constelação com esses tipos de caso, que estão relacionados a essas crenças familiares, esses padrões familiares, essas lealdades familiares, nós temos a oportunidade de buscar a origem disso, de compreender e ressignificar esse fato. Né? Então, a gente pode buscar isso, compreender e dar um início a essa solução, né? Buscar isso a nível sistêmico, trazer isso para todo o nosso sistema. Vamos dizer, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Digamos que nós temos um erro, né, na nossa planilha de Excel. Uma fórmula que está errada, que não está trazendo um resultado correto, que está causando um erro de referência e que zera toda a tua planilha ali. Você não sabe onde é que está esse erro. Então, você vai buscar o erro, vai fazer toda uma revisão nessa planilha, vai buscar entender qual é a fórmula que você digitou errada, qual que é a fórmula que está trazendo esse resultado com esse erro de referência.
Aí você vai lá, opa, encontrei. Na verdade, era só um asterisco aqui que estava errado, que não podia estar nessa fórmula. Aí você salva. E essa planilha salvou com o resultado correto e alterou todas as demais planilhas. E é isso que a constelação traz. Ela vai buscar esse entendimento, vai buscar essa origem, vai buscar esse erro, vai compreender e vai buscar uma solução para esse conflito, para esse erro que está acontecendo, a esse erro de cálculo. Então, assim, é isso que nós fazemos dentro da constelação, né? É isso que nós vamos buscar, é esse resultado mais adequado para a tua vida, o que está de acordo para você, porque dentro da constelação não tem certo, errado, não tem julgamento de um fato, não depende de mim, porque dentro da minha família talvez seja certo permanecer nas leis, cumprir as leis, mas e na família de uma pessoa onde todos são ladrões, por exemplo? Se esse cara não fizer a mesma coisa que o sistema todo faz, se ele não continuar roubando, se ele não fizer aquilo, ele não vai ser leal ao sistema dele. Se essa pessoa resolve sair do crime, não, quero levar uma vida correta, justa, boa para mim, o sistema todo fala: opa, esse cara não faz mais parte do nosso sistema. Vamos tirar ele. Então, para que ele seja leal ao sistema dele, muitas vezes ele continua fazendo coisas que levem ele a essa lealdade, a fazer o que o sistema dele faz. E agora, é certo ou errado roubar? Não tem certo e errado. Na crença daquela família, de todo aquele sistema familiar, para eles não tem, para eles é certo isso, para eles está certo roubar. Então, não tem como a gente julgar, não tem como eu cair com julgamento em cima disso. Então, eu, como consteladora, eu me isento desses julgamentos. E é isso que nós fazemos dentro da constelação. Não sei, Ju, até se você poderia nos dar aquele seu exemplo, né, o qual você tem do dinheiro, que acho que é bem bacana também para que as pessoas entendam de forma mais trazendo para a nossa realidade, né? Porque a gente está falando de planilha, de resultado, como isso se aplica na vida. Tá. Então, até antes teve alguém que comentou ali sobre a questão de que precisa fazer uma psicanálise. Não, gente, porque aquilo que eu falei ali no começo, a gente está trabalhando acessando o arqueocórtex. O arqueocórtex é um cérebro instintivo, ou seja, ele decodifica sinais e apresenta respostas. A parte do nosso cérebro racional, que tem consciência, é o nosso neocórtex. Então, esses trabalhos, tanto a constelação quanto o Psyche, que é a técnica que eu atuo para quebra de crença limitante, não é trabalho de campo morfogenético, mas de crenças limitantes, a gente acessa esse arqueocórtex. Por quê? Agora eu vou até entrar no meu exemplo e vai ser um pouquinho mais fácil de entender. Eu tinha um pânico muito grande, não chegava a ser uma síndrome do pânico, mas uma angústia, um nervosismo, que eu sempre tinha que estar programando as minhas contas financeiras para o próximo mês. Eu tinha ali para pagar esse mês, mas eu tinha que estar com o dinheiro do próximo, porque eu tinha medo de eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, como é que vai ser? E eu ficava assim. Conscientemente, eu sabia que isso era uma resposta para o inconsciente, que eu não precisava ter medo, mas eu repetia o padrão toda semana de continuar calculando o valor, de ficar com medo de faltar, de acontecer algum problema diferente, eu já me desestabilizar. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E eu sabia que poderia ser algum processo relacionado ao meu campo morfogenético, que estava no meu inconsciente, que era uma resposta padrão. Então, quando eu fui constelar com a Dúnia, eu falei para ela que imaginava que poderia ser isso, né? E a metida querer entender um pouco mais, eu acho que pode ser algum problema de escassez familiar, né? De um lado tal, que eu possa estar repetindo algum padrão, querendo diagnosticar conscientemente, que é o que o pessoal está citando aqui, né? A gente quer diagnosticar conscientemente. E como era uma resposta para do inconsciente, foi incrível. Porque essa informação já tinha batido na minha última micro, né? Porque a gente que trabalha com a micro também faz micro. Existia uma informação, uma memória gemelar na minha micro. E eu nunca comentei isso e não falei isso para a Dunia, até porque para o meu consciente isso não tinha nada a ver com o meu medo de perda. E essa informação apareceu na constelação familiar. Então, assim, o medo do pânico, o medo da perda, o medo da falta era uma falta pessoal que eu reverti inconscientemente
de medo de perder o financeiro, de medo de perder dinheiro, de medo de passar fome. E foi incrível, porque depois dessa constelação eu realmente parei de ficar calculando o dinheiro o dia inteiro que estava acontecendo. Eu Que bom. perdi aquele padrão de resposta, sabe? Que assim, eu já tinha limpado o processo de cascata hormonal, essas coisas, tinha parado de dar o pânico, o nervosismo pela micro, mas eu tinha instintivamente o comportamento por causa do meu campo. Eu continuava, né, honrando um padrão inconsciente. E foi bem bacana. Legal. Bom, acho que isso aí pode ajudar um pouquinho o pessoal na compreensão. E alguém comentou ali, lealdade ela pode ser um problema, né? Nesses casos, pode sim, ela pode estar te ocasionando problemas aqui agora, como para a Ju estava ocasionando, para várias pessoas manter certas lealdades, certos padrões familiares também nos trazem alguns probleminhas, alguns sintomas na nossa vida e que, se não bem olhado, se não bem. Se a gente não olhar com amor para isso tudo, compreender essa origem, isso pode ir para os nossos filhos, para os nossos netos e vai continuar por muito tempo na nossa família. Então, assim, quando a gente consegue identificar, tomar consciência, nós conseguimos iniciar essa solução, dar o início para isso tudo, quebrar esse padrão, que talvez a filha da Ju poderia ter também, justo por uma lealdade a uma tia, né? Que é considerada uma tia, porque era irmã da Ju. Então, assim, a gente consegue perceber através do olhar sistêmico esses padrões que vão se repetindo, que vão seguindo essa tendência, geração a geração. E a gente vai olhar de forma sistêmica, vai auxiliar a resolver de uma forma mais profunda. Então quer dizer que a gente vai curar e resolver todos os problemas e acontecer um milagre na minha vida? Também não é assim, porque tudo depende da tomada de consciência de cada um. Eu posso tomar consciência, mas e se eu não quiser mudar? E se eu não quiser? E se for muito trabalhoso para mim promover uma mudança? Daí a constelação não funciona, a micro não funciona, nada vai funcionar para você. Porque depende da tua iniciativa. A mudança, ela vem de dentro para fora. Nós mudamos, claro que mudamos, só que é um processo de tomada de consciência e de querer mudar, de ter a vontade, de ter a atitude de se comprometer com você mesmo. Eu me comprometo, eu vou realizar essa mudança. Realmente eu não preciso mais disso. Eu poderia ter falado, não, balela isso, capaz. Deixa eu continuar apegada à minha crença de que o dinheiro vai faltar na minha vida. Mas não, ela escolheu, poxa, legal. Realmente fez sentido. Aqui, ela acolheu dentro do coração dela e seguiu. E assim, a gente sempre diz que uma técnica, ela não anula a outra. Muito pelo contrário, que elas podem sim se auxiliar, elas podem sim estar juntas, até porque, ok, a Ju mudou isso, mudou lá no sistema dela, mudou na nuvem dela, atualizou esse dado. Mas talvez isso aí ainda esteja a nível celular, trazendo algo para ela. Aí eu vou falar, vai lá, vou fazer uma microfisioterapia, porque talvez isso ainda possa estar aqui, em você, no teu físico. E aí vai lá e a gente pode dizer melhor um pouquinho sobre isso, como que como que funciona esse processo a nível celular, Ju, que já está aqui no nosso corpo. Então, gente, é engraçado porque também é outro paradigma ser quebrado, outra crença ser quebrada, porque quando a gente fala de memória, a gente tem noção da nossa memória consciente. E quando a gente fala de memória, a gente também pensa que está gravado aqui, né? Tudo minha cachola não está funcionando direito. Mas as memórias também estão gravadas no nosso corpo. E hoje a gente tem cientistas maravilhosos que estudaram isso, Bruce Lipton, Candace Party, que mostram que a gente tem peptídeos que a gente grava essas memórias na membrana da célula. E como essas memórias são gravadas, sinais, né, gente? A gente não tem lá gravado um beijo do namorado numa membrana de uma célula. São sinais que a gente decodifica pelo nosso neocórtex e lembra alguma coisa. É a mesma coisa quando eu estou ligando para alguém que eu estou falando lá na Europa. A pessoa não está me ouvindo. O que faz são sinais que são decodificados lá do outro lado pelo telefone. No corpo é a mesma coisa.
Então, nós gravamos memórias também no corpo. E quando a gente trabalha isso, algumas pessoas até ficam, ai, mas isso, essa questão emocional não é uma parte da fisioterapia, porque vocês lidam muito com movimento, essas coisas. A gente lida com o corpo e hoje não dá mais para separar a saúde integrativa, de forma assim, cada um num canto. É integral, é corpo, mente, espírito, tem que estar alinhado para ter uma saúde mental e uma saúde física. E a ciência vem mostrando cada vez mais isso para a gente. Então, como essas memórias estão gravadas no corpo, também a gente acessa isso através dos mapas, a gente detecta a perda do movimento vital dos nossos tecidos e a gente vai diagnosticando aonde aquilo vem. Se é um trauma físico, se é emocional, se é um trauma de repetição de padrão que está muito envolvido com a emoção, e se ele é até mesmo transgeracional, que a gente tem mapas, que a gente pesquisa essas informações de terreno, que a gente chama, né? Que está em volta, que vem da primeira geração, da segunda geração, e que aquilo passou para a gente, também está gravado na nossa célula. Então, o que a gente faz é reestimular aquele corpo para ele ter uma chance de reorganizar as coisas de volta, botar um padrão que atenda um equilíbrio do corpo dele para melhorar. E é muito legal, porque em pacientes psicossomáticos, que é quando as nossas emoções afetam o nosso corpo no primeiro momento, as respostas são bem positivas e bem grandes, né? Mas é muito aquilo que a Dunia fala, né? E eu uso muito, tem bastante paciente meu aqui, que é o tal do peixinho, né, pessoal? Que quero até ver aqui se vocês sabem bem sobre isso. Não adianta eu limpar o peixinho se o meu aquário estiver sujo. E o que é assim? Se eu faço uma faxina no meu peixe e coloco ele no aquário sujo, não tem peixe que fique limpo, né? Então, assim, se eu como mal, se eu durmo mal, se eu não sei gerenciar o meu estresse, principalmente minha percepção em volta do meu mundo, que está relacionado com as minhas crenças, com essas minhas respostas, as coisas não vão funcionar, né? A gente vai continuar se sujando, vai continuar se sujando. Então, essa tomada de consciência da gente aprender a nos responsabilizarmos pela nossa saúde, que ela tem que vir da gente, não a gente depositar isso em cima de uma Neosaldina, em cima de um psiquiatra, em cima de um médico, né? Se não nada funciona, as coisas vão sempre repetir padrões. É mais isso que também é uma crença que a gente precisa quebrar, né? Se responsabilizar pelo que a gente tem de mais precioso, que é essa saúde integral, né? Eu acho Exatamente. que Pode falar. Pode falar. Ah, tá. Então, Bom, assim, eu queria muito que a gente conseguisse citar o exemplo das crianças, que a gente tinha falado que ia falar sobre isso, porque não constelamos crianças e porque algumas vezes vem criança para micro e primeiramente a gente tem que tratar os pais e não os filhos, mas eu acho que a gente vai ter que deixar esse assunto para uma segunda live, né? Porque eu vi que é tem algumas verdade. perguntas, para não ficar tão longo. Eu quero ver com o pessoal aí, deixar subir as perguntas para a gente poder responder e a gente pode marcar uma segunda para falar sobre criança, né? Sobre como você melhora essa criação e como que a gente pode dar umas dicas para o pessoal. O que você acha? Perfeito. E assim, é sempre bom lembrar que nós temos inúmeras ferramentas que podem ajudar. A psicologia é um excelente aliado, a microfisioterapia, a constelação, Nutrição, treinamento que eu e uso muito. autoconhecimento, reiki, tudo que você achar que é bom para você, vai lá e faz, porque não? Uma não anula a outra. Ah, Dunia, mas eu quero ir lá, eu quero fazer reiki, quero ir na psicóloga. Perfeito, faz o que você acha que está alinhado e congruente com você. Para uns é bom, tem gente que fala, eu não, essas coisas aí eu tenho medo. Então, isso fica para cada um. A gente tem inúmeras ferramentas que podem auxiliar. Uma não anula a outra. Elas podem sim se complementar cada vez mais. Até porque uma sessão de microfisioterapia, uma constelação, ela pode dar um salto quântico dentro do teu processo psicológico. Ela pode te auxiliar. O teu psicólogo vai falar, que bom que a gente chegou nessa tomada de consciência. Então, é isso, pessoal. Agora a gente vai dar uma olhada aí nas perguntas de vocês. Quem tiver perguntas, pode mandar que a gente vai tentar responder aí, né, Ju? Eu anotei até uma aqui, mas antes eu quero só complementar uma coisa que você falou ali. Eu indico muito paciente para nutrição, eu repasso paciente para psicologia, né? É uma questão, e vem muito para lá e para cá, a gente repassa muito pela essa complementação que você citou.
E o mais importante, gente, é vocês conseguirem confiar nos profissionais que vocês estão trabalhando. Porque quando você cria um rapport e sabe que a pessoa está te dando o teu melhor, está estudando e você consegue criar essa ligação, o resultado é muito melhor. Porque envolve até a questão do efeito placebo, né? Eu estou confiando, eu estou fazendo com alguém que saiba, com alguém que estuda, então os resultados vão potencializar. Independente do que você escolher, a gente não está aqui até para ficar vendendo a nossa técnica, né? A gente está aqui para falar de todas em geral. Claro que o que a gente trabalha é o que a gente é apaixonado e a gente mais domina, mas a gente sabe que tem várias que têm função. Então, até teve uma pergunta aqui, Dunia, que fala como quebrar esses padrões que podem ser prejudiciais. Tá. Como que a gente quebra esses padrões? Primeiramente, identificar o que está acontecendo, o que ocasionou esse desequilíbrio. Porque o que a gente pode falar? Dentro da constelação, eu tenho 3 coisas para te oferecer. A primeira delas é o pertencimento. É identificar se todos os membros estão pertencendo. A segunda delas é trazer a hierarquia, a questão da ordem para essa família. Ver se tem uma ordem, se não tem, se cada uma está no lugar que deveria estar. E terceiro lugar, o equilíbrio para essa vida. Por quê? Porque essas são as 3 leis que regem a constelação, são as 3 ordens do amor. E é isso que a gente vai buscar dentro da constelação, porque para esse padrão ele está sendo seguido, para que essas pessoas estejam repetindo esse padrão, uma dessas 3 leis é que ela foi quebrada. Ou tem algum excluído na família, ou tem alguma desordem dentro da hierarquia, alguém está ocupando o lugar de outra pessoa, ou existe uma falta de equilíbrio entre essas relações que estão acontecendo. E é isso que a constelação ela vai focar. Ela vai trazer essa tomada de consciência para que a pessoa possa se reposicionar e fazer o que for necessário para cada um. A constelação é feita uma só vez ou é conforme o caso e o tratamento? Olha, ela tem uma relação bastante parecida com o que nós vemos na microfisioterapia. A primeira constelação que você faz, ela te dá a oportunidade de compreender essas 3 leis. Se você compreender essas 3 leis e trouxer isso para a tua vida, porque é o que eu falo, é uma filosofia de vida. Se você compreender isso, você não precisa ficar constelando todo mês, toda semana, a cada 15, 20 dias, não. Uma constelação, ela pode levar até 2 anos na tua vida, ela continua atuando até 2 anos na sua vida. Mas, claro, às vezes você constelou uma questão X de um sintoma que está acontecendo específico nessa família, daqui 3 meses, 4 meses, é o mínimo de tempo que eu falo que é para a pessoa retornar, para que ela tenha essa tomada de consciência, que ela consiga levar todos esses aprendizados para a vida dela. Aí daqui 3 meses ela volta e fala, quero fazer mais uma constelação, mas agora relacionado lá a, sei lá, o meu profissional. Ok, vamos olhar. Por quê? Porque é um outro tema, é uma outra questão. Então, não, ela não tem, daqui 15 dias você volta. Tudo isso vai te trazer tomada de consciência e, muito provavelmente, se você voltar, vai demorar bastante tempo. Eu vi uma pergunta também, Ju, sobre constelação de cavalos. Alguém falou se existe constelação com cavalos, se os cavalos eles podem, de fato, representar os membros da nossa família. Sim, existe a constelação com cavalos. Ela é uma técnica. Aqui em Curitiba, hoje, eu conheço apenas um profissional que utiliza essa técnica. E sim, ela acontece, é algo muito específico para isso. Não é qualquer constelador que pode realizar essa constelação com cavalos. Então, procurar esse profissional. Como a gente falou, vá ver, vá assistir antes, busque esse rapport, né? Que é essa sintonia com o profissional que vai te atender. Não estou falando para, vem constelar comigo. Não. Se a pessoa, quando ela não me conhece, eu falo, assiste primeiro, porque eu acho que você tem que primeiramente confiar no profissional qual você está ali, né? Você vai abrir um pouco da tua vida e que a tua vida vai ser mostrada um pouco para essa pessoa. Então, você tem que ter muita confiança na pessoa que está contigo. Então, vão conhecer, vão olhar as técnicas, vão descobrir técnicas, porque conhecimento nunca é demais. Também perguntaram se a micro também constela em grupo. Não, pessoal, a micro é individual, tá? Como a gente pesquisa mapa no corpo de cada um, é uma questão muito pessoal, né? E a gente acaba investigando processo traumático, algumas coisas que passaram ali, então ela é individual. Ela é só o terapeuta e o paciente, tá bom?
E a constelação, ela pode ser feita tanto em grupo quanto individual, né, Dunia? Perfeito. Hoje eu trabalho mais com os atendimentos em grupo, devido à questão de agenda, junto aos treinamentos dos quais eu participo, os treinamentos de inteligência emocional, que eles também acontecem com um certo nível aí de ficando um pouco mais limitado a horários individuais. Então, hoje eu só atendo em grupo, mas um não anula o outro, traz resultado também. E é aquilo que eu falo, basta você se identificar com o profissional. Ok. Dunia, passa teu contato do Instagram Legal. aí também para o pessoal te adicionar, para quem quiser constelar, Isso. para saber Bom, mais do pessoal, teu trabalho. claro, com certeza. Ah, peraí, Bom, tem uma pergunta interessante ali, ó. O que devemos fazer primeiro, constelação ou micro? Gente, isso é uma escolha, é o que eu falo, é a autorresponsabilidade do tratamento, né? Você escolher as duas técnicas, uma vai trabalhar campo, outra vai trabalhar o corpo físico, envolve campo, envolve acesso ao campo também. Mas são técnicas diferentes, então você tem que sentir, você tem que conhecer, você tem que entender se o teu problema é mais teu ou se você vê que tem toda uma questão do teu inconsciente de família para você entender por onde você começa, né? A gente justamente está tentando mostrar um pouco mais delas para vocês, porque cada caso é um caso, cada pessoa e cada história tem que ser respeitada individualmente, né? exatamente, é bem isso mesmo. Eu estava digitando ali, mas já digitaram para mim. O meu Instagram é Dunia Castro Consteladora, né? Os meus contatos, vocês podem encontrar eles tanto na página do Instituto, que é o Instituto Princípio Kaizen, ou posso deixar meu telefone também, que é DDD 41, porque eu sei que tem gente de fora aí assistindo. 41 99647 4233. Ou, como eu falei, vocês vão ter sobre a própria constelação, onde tem ali uma página dedicada a isso, tem meus contatos e também podem ir no escritório, também tem endereço do escritório e marcar para a gente conversar um pouquinho. Certo? Então, Certo. pessoal, o meu Instagram vocês já sabem. Para quem veio da Dunia assistir aqui é Microfisioterapia Curitiba PR. Também tem os meus contatos lá. A gente fica à disposição para conversar com vocês e é nosso dever, né, guardar essas técnicas com amor, difundir essas técnicas com amor. Abraço de Aracaju. E tentar ao máximo facilitar e ajudar vocês no autoconhecimento, no desenvolvimento de vocês. A gente está aqui para isso. Nosso tempo está acabando, a gente achou que até ficar pouco, vai estourar a nossa live aqui. Eu vou deixar essa live gravada, o Tite vai colocar ela para gente no YouTube, no canal, e daí eu aviso vocês. Eu quero muito agradecer a Tchu, da minha rede social, que é quem guia tanto a minha rede quanto da Dunia aí também, que cuida pra gente das nossas redes sociais, porque a gente é da saúde, né? Daí essas coisas a gente deixa com ela. E também ao Matheus também, né? Que ajuda a gente aí na parte visual, na parte de imagens, ao Tite, que cuida do canal junto com a Tchu também. Então a gente tem uma equipe bem bacana por trás para ajudar a levar mais conhecimento para vocês e a gente quer conseguir fazer isso mais e mais vezes para vocês entenderem um pouco mais desse mundo novo aí, tá bom, pessoal? Obrigada por estarem com a gente essa 1 hora, tá? A gente tava com medo de ficar sozinha, né, Doni? Tava com medo. Mas deu certo, que bom. Que bom, Certo. e bem isso, né? Agradecemos aí a todos os nossos apoiadores, a Tchu, né? O pessoal aí, o próprio Instituto também que vem apoiando né, a divulgação das técnicas e que acolheu a constelação aí, confiando que era uma coisa meio louca, assim, todo mundo tá falando que louco esse negócio, também acolheu o Instituto Princípio Kaizen, né? Hoje nós também trabalhamos com a constelação, eu e a Ju temos aí essa parceria de também difundir um pouco mais esse conhecimento e agradecer mesmo todos vocês que ficaram aí com nós, né? Com esse tempo todo, né? Ficaram com a gente aqui quase 1 horinha. E qualquer coisa, estou à disposição, me coloco à disposição e sempre para olhar com muito amor para todas essas questões, como a Ju falou, difundir tudo isso com muito amor.
certo? Um beijo, pessoal. Beijo, Dunia. Salva essa live, hein? Beijo. Tá. Ai, quero ver como salva isso. Tchu, cadê você? Pede ajuda aí pra ela. Tem que salvar a hora que você desligar para eu poder passar pro Tite pôr no canal depois. E até a Isso aí. próxima, gente. Se vocês gostaram, manda um feedback, dá um print na tela, marca a gente para pedir uma próxima, porque isso estimula a gente colocar, né? Senão a gente parece duas loucas aqui falando sozinha, né? Não Isso sabe se aí. vocês estão Mandem as gostando. dúvidas também, né, Hum, Ju? Mandem mais Isso dúvidas que aí. a gente faz uma live com as dúvidas de vocês. Então, tá bom. Printem, marquem a gente e daí falem que vocês querem mais e sobre qual tema para a gente poder discutir e estudar sobre isso para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Um beijo. Então, pessoal, beijo.